que é o batismo nas águas? Por que nós o praticamos? Quando, como e por quem deve ser ministrado? Apesar de falarmos de verdades básicas do Evangelho, até pessoas que foram batizadas não sabem responder. Esse é o assunto da nossa conversa. Esperamos trazer luz para os que foram batizados e, da mesma forma, orientação aos que ainda precisam dessa prática. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos conversar mais sobre isso. Estou hoje em Curitiba passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E a conversa, como adiantamos, diz respeito ao batismo. Bom, diante da pergunta por que fazemos ou o que é o batismo, a primeira resposta é reconhecer: é uma ordenança de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, a Bíblia diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa ordem também foi repetida no Evangelho de Marcos e daqui a pouco eu vou ler esse texto. Além de ser uma ordenança de Jesus, e isso seria motivo suficiente para praticarmos, nós precisamos entender um pouco da natureza da ordem, do que está por trás do batismo que nos foi ordenado. E a segunda coisa que eu quero destacar é que ele na Bíblia é um selo da fé. O batismo deve ser visto como um selo da justiça que vem pela fé. Em Marcos, no capítulo 16, nos versículos 15 e 16, Jesus, na grande comissão, diz aos seus discípulos, e disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Jesus mandou pregar o evangelho e ele mandou batizar aqueles que crescem no evangelho. Não apenas reconhecemos aqui novamente a ordenança de Jesus, mas ele diz que o batismo é para aqueles que creem. Portanto, nós o denominamos como um selo da fé. Daqui a pouco eu vou falar sobre a natureza da fé que o batismo expressa. Em segundo lugar, nós podemos chamá-lo de a circuncisão do coração. No Velho Testamento, o patriarca Abraão, que é chamado de o pai da fé, a Bíblia diz que a circuncisão que Deus requeriu a ele foi uma espécie de selo sobre a fé dele. Aqui nós temos um paralelo que o apóstolo Paulo explora em Colossenses 2, nos versículos 11 e 12, quando ele diz assim: nele aqui em Cristo, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia fala de uma circuncisão, que é a circuncisão de Cristo. O apóstolo Paulo, em Romanos 2, 28 e 29, fala da circuncisão do coração. Entendemos que esse selo da fé, que acontece no batismo, é um paralelo do selo da fé do Velho Testamento, que acontecia por meio da circuncisão. Agora, algo que nós precisamos destacar é que o batismo não salva. Jesus diz: Ide, pregue o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Mas ele diz quem não crer, ele não diz agora quem não for batizado, quem não crer será condenado. Porque o que determina se há ou não a salvação é a fé. Por isso que destacamos o batismo apenas como um selo sobre a fé. Ele não tem um papel na salvação, mas na consolidação da fé que nos leva à salvação. Dito isso, é importante que a gente também possa entender que o apóstolo Pedro, em 1 de Pedro, no capítulo 3, no verso 21, ele se refere ao batismo com as seguintes palavras: não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio de Jesus Cristo. Não é a água do batismo que nos limpa, quem nos limpou foi o sangue de Cristo. De vez em quando vejo pessoas que quando se convertem vêm com algumas superstições. Olha, eu prefiro ser batizado na água corrente para levar os pecados. Eu digo, quem levou os pecados e quem nos lavou foi Jesus Cristo por meio do seu sangue. O batismo nas águas, ele simboliza o tipo de fé que nós temos. E agora eu quero destacar esse elemento que é muito importante. É uma chave na compreensão do que é o batismo. Nós podemos afirmar que o batismo, ele expressa o tipo de fé que nós temos. E é interessante nós entendemos isso porque a fé ela tem algumas características que precisam ser entendidas. Uma delas é identificação, a outra é apropriação e o terceiro aspecto é confissão.
no batismo, nós damos testemunho desses 3 aspectos da fé. Qual é o aspecto da identificação? Muitas vezes, quando a gente fala, olha, para você ser salvo tem que crer em Jesus, as pessoas dizem, eu creio, mas não é crer que ele existe, né? Não é apenas crer que um dia Deus se fez homem, é entender por que ele fez isso. E essa talvez seja a essência da mensagem de salvação do Evangelho. A palavra de Deus usa essa terminologia, né, que nos remete a um conceito que não é bíblico, nós criamos em cima da terminologia bíblica, que é a identificação. Por exemplo, Paulo diz, estou crucificado com Cristo. Ele nunca, literalmente falando, esteve pregado na mesma cruz. No entanto, nós sabemos, né, que isso é um aspecto de identificação, porque tudo o que Cristo fez em nosso lugar. Ele era o nosso substituto. A Bíblia diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele sofreu o que nós deveríamos sofrer. Então, quando Cristo morreu como nosso representante, nós morremos. Quando ele ressuscitou, já que ele é o nosso representante, nós ressuscitamos. É por isso que em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 3, o apóstolo Paulo diz, porque morrestes e a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. O que a nossa vida está escondida, né? Quando Deus nos olha, ele não nos vê, ele vê Cristo. Isso vale para aqueles que entenderam o que Jesus fez em seu lugar, se identificaram. Então nós estamos literalmente nele, ou seja, escondidos nele. O que ele fez em nosso lugar. Então o apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos e ele fala a respeito do batismo. Ele fala, né, a respeito de nós morremos e sermos sepultados com Cristo, e essa é a figura pela qual nós trabalhamos o conceito de imersão. Em primeiro lugar, a própria palavra batizar significa colocar para dentro de, mergulhar. É certo que ao longo da história, né, por diversas exceções, outras práticas de batismo surgiram, né, como aspersão, ablução, mas o que nós entendemos no modelo bíblico e que, a menos que não haja nenhuma outra possibilidade, deveria ser praticado, é a imersão, porque ela também tem um significado. Em Romanos 6, Paulo fala a respeito de nós sendo mortos e sepultados com Cristo, é quando colocamos a pessoa para dentro da água, mas fala também de ressuscitarmos para viver em novidade de vida. Isso fala do momento em que saímos da água. Ou seja, a identificação, nos vemos em Cristo, sua morte é a minha morte, sua ressurreição é a minha ressurreição, sua ascensão aos céus, assentando-se à direita de Deus também é a minha, porque Paulo em Efésios 2 diz que nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. A partir do momento que eu entendo identificação e me aproprio, se ele fez tudo isso por mim, eu tomo posse, né? Isso, a parte da apropriação pode ser vista também em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 12, quando, né, a Bíblia nos diz assim, toma posse da vida eterna. Esse tomar posse é apropriação, é segurar, é agarrar, é dizer, pela fé eu não só reconheço que ele fez por mim, mas eu me aproprio, eu tomo como meu. E é a partir desse momento que nós vamos externar publicamente aquilo que acreditamos. Então deixe-me ler o texto de Romanos 6 que eu mencionei, versos 3 e 4. Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O terceiro elemento da fé é a confissão. Isso significa não só verbalizarmos a nossa crença em Cristo, mas quando somos batizados em público nas águas, nós estamos confessando e testemunhando publicamente a nossa fé em Jesus. Não apenas que cremos nele, mas qual é o tipo de fé que temos. Outra pergunta antes de finalizarmos: quem pode se batizar? Para quem é o batismo? Né? A própria explicação que nós demos anteriormente justifica isso, para aquele que crê, entendendo que o crer é identificar-se, apropriar e a disposição de confessar não só na hora do batismo. Confessar a Cristo diz respeito ao estilo de vida que teremos, a disposição de pregar o Evangelho, assumir a nossa fé, né, de uma maneira assim, com muita firmeza, determinação e posicionamento. Mas em Atos, no capítulo 8, dos versículos 30 a 39, nós vemos que quando Estevão batiza um etíope,
né? Ele está pregando o evangelho e o próprio tio pergunta para ele: aqui tem água, o que me impede de ser batizado? O que sugere que junto com a pregação do evangelho, ele já propunha o batismo. E ele pergunta: o que me impede? E Filipe diz para ele: nada, né? É lícito se você crê de todo o coração. Ou seja, não é um mero assentimento mental, não é só, se estão dizendo que é isso, vamos lá, mas nós precisamos ter a compreensão, entender que quando Jesus determinou que fizéssemos, não era apenas um rito a ser cumprido, mas que o rito expressa a fé, que é a grande responsável pela nossa salvação. Aqui nós também temos, além do critério para quem, né, se batiza, nós também entendemos o tempo. Né? Depende de quão firme a fé da pessoa já esteja no seu posicionamento em Cristo. E quando alguém me pergunta, bom, quando, né, pode ser batizado, já foi respondido. Como que é nas águas, o próprio Filipe responde para ele: olha, ali se crê de todo o coração, porque ele disse: aqui tem água, o que me impede? Eles pararam e a Bíblia fala de entrarem e saírem da água, o que sugere uma quantidade de água suficiente para imersão. Então, já falamos quando, já falamos como, mas a pergunta é quem? Algumas pessoas acreditam, isso foi propagado em muitas igrejas, que só um pastor consagrado, um ministro reconhecido é que poderia batizar. Bom, se há uma norma dentro de uma igreja, ela deve ser seguida. Mas, biblicamente falando, Jesus falou: prega o evangelho, faça discípulo e batiza. Normalmente, quem pregou o evangelho e fez discípulo teria todo o direito e autoridade para batizar essa pessoa, independente, né, dela ter ou não um certificado, um reconhecimento que o coloque como ministro do evangelho. É lógico que nós tentamos organizar os batismos na nossa igreja e, normalmente, pela organização, os pastores acabam ministrando, mas nós sempre permitimos que pessoas que ganharam alguém, né, os próprios pais que ganharam seus filhos para Jesus, estão discipulando, entrem conosco, né, e participem ou até mesmo ministrem junto o batismo. Esse entendimento é muito importante, porque ele leva as pessoas a uma compreensão de que não apenas seguir um rito, mas de que ele expressa a essência da nossa fé. Não é crer na existência de Jesus apenas, é crer no que ele fez em nós, é nos apropriarmos, depois de nos identificarmos de tudo aquilo que ele fez em nosso favor. A Bíblia diz que ele foi feito pecado por nós, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Nós nos apropriamos disso e essa fé muda completamente a nossa história.